Olá, hoje nós vamos dar sequência no que estamos falando sobre a sociedade sociopolítica econômica de Israel e religiosa. Hoje vamos falar sobre os dois últimos grupos, os essênios e os samaritanos. Os essênios eram um grupo do tempo de Jesus, era um grupo ou uma classe de pessoas que era formada por sacerdotes que eram expulsos de Jerusalém, aqueles que rebelavam, ou seja, que discordavam da maneira com que o judaísmo pregava a palavra de Deus, e eles e também por pessoas que tinham sido presas e que tinham pagado suas penas nas prisões de Israel. Essas pessoas formaram um grupo na sociedade, uma classe. E essa classe de pessoas, eles viviam no tempo de Jesus e eram legalistas radicais. Eles assemelhavam aos fariseus, porque eles também seguiam muito profundamente as leis e viviam de maneira mais sofrida, de maneira mais rústica. Eles eram inimigos do judaísmo oficial. Claro, eles foram expulsos do judaísmo por querer que o judaísmo fosse diferente do que na realidade o judaísmo era. Ou seja, a religião judaica na época era opressora, era exclusivista. E esse grupo dos essênios, eles viviam nas grutas de Qumran, mais para a região do deserto de Israel. Nessas grutas eles escreviam, lá eles guardavam muita coisa, e esse grupo vivia praticamente meio que isolados. E eles partilhavam tudo em comum. Eles viviam uma vida socialista comunista. Eles tinham tudo em comum, dividiam tudo que tinham entre eles, e eram de uma forma hierárquica a sociedade deles. Tinha o chefe geral, depois segundo chefe, terceiro, enfim, ia distribuindo funções até aquele último que não tinha quem mandava no cão, né? Eles partilhavam tudo, como eu disse, e esperavam o Messias, mestre da justiça, aquele que iria restaurar Israel pela justiça. Então teria o reino dos justos, que seriam eles. Os essênios foi descoberto muito recentemente, se não me falha a memória, 1947, quando descobriram nas grutas de Qumran muito material em pergaminho, enrolados, que foi perceber que esse grupo viveu na época de Jesus. O outro grupo é o grupo dos samaritanos, que Jesus tinha um certo apreço por eles. Esse grupo dos samaritanos, eles seguiam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Mais nada, somente acreditavam nesses 5 livros. E para eles o culto era no Monte de Garizim, na Samaria. O único lugar que poderia prestar culto a Deus. E para eles o Messias seria um novo Moisés, que viria para libertar o povo. Não se esqueça, alguns trechos dos evangelhos falam disso, de um novo Moisés, o Messias, Jesus. Eles eram um povo misturado, ou seja, eram judeus que se misturou com outros povos. Por isso que os judeus não consideravam os samaritanos uma raça impura. Por quê? Porque eles estavam no meio, né? Eles estavam no meio, tinha judeu lá no meio. Então, eles eram considerados um povo que precisava de ajuda. Assim nós vimos muito rapidamente, só para termos uma ideia de como era a vida de Jesus no meio de todos esses grupos, dos saduceus, dos fariseus, dos samaritanos, dos doutores da lei, dos escribas, dos essênios. Todo esse povo compunha um grupo da sociedade de Israel, sociopolítica e econômica do povo.
O próximo encontro nosso, nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade econômica de Israel e os seus negócios, como funcionava Jerusalém. Vamos indo. Um abraço.